Essa semana aqui, sexta-feira, em Teresópolis, estou lançando o livro Civilização 2.0, num botequim perto aqui de casa. Alguns alunos daqui da escola vão vir, de São Paulo, do Rio, de Minas, para que a gente possa fazer o primeiro encontro presencial da escola. E o que é interessante, né, refletindo aí sobre a produção desse livro, se eu for pegar no geralzão, eu comecei a trabalhar como jornalista de informática em 1983, eu tenho 40 anos aí de estudo, né, de trabalho no digital como uma coisa mais ampla, uso do computador. Depois comecei a trabalhar na internet em 93, e aí daí montei minha empresa, mais de 500 projetos, e há 17 anos fui convidado a dar aula, e a partir dali escrevi meu primeiro livro, em 2006, com o professor Marcos Cavalcante, Conhecimento em Rede, e aí são 4 livros, na verdade é um livro só, eu coloco isso na introdução desse novo livro, né, A Arte Secreta do Inovador, fazendo uma reflexão sobre essa jornada do estudo do digital. Na verdade, eu considero que é um livro só escrito em 4 versões, que chegou na sua versão, eu não vou dizer final, que eu vou sempre colocar entre aspas, né, numa versão mais consolidada, que pode ainda ser mais consolidada ainda, mas chegou a uma versão mais consolidada. E o que é interessante, né, nessa produção é que ela foi escrita durante a pandemia. E aí eu estava ontem caminhando, ia caminhar com um amigo meu, ele acabou não indo, eu acabei ouvindo os estoicos, né? A história dos estoicos, a visão dos estoicos, que é um grupo de cientistas da felicidade do passado, filósofos entre aspas, que eu não gosto dessa expressão, prefiro cientistas da felicidade, e os estoicos sugerem, os estoicos vêm da galera que se encontrava debaixo de um portal, que é a Estoa. Então criaram os estoicos, depois teve uma escola de pensamento com vários outros cientistas da felicidade. Eles diziam claramente o seguinte: meu irmão, se você não consegue, é o papo do desencana, se você não consegue fazer determinadas alterações nas coisas que acontecem do lado de fora, desencana. Não esquenta a cabeça. Vê aí o que você pode fazer e toca o barco. Então, durante a pandemia, eu sentei e escrevi o livro Civilização 2.0 com o apoio dos alunos. E comparando esse processo, e eu fiquei ali, né, às vezes acordava cedo e ia direto durante o dia escrevendo. E ainda tinha que escrever o artigo. Então eram 2 coisas. E a coisa hoje mudou completamente. A coisa se sofisticou. Hoje é quarta-feira, é o dia de publicar o artigo e fazer o áudio externo para as pessoas que não são da escola, e eu mudei a metodologia. Incorporei a produção do livro dentro da estrutura da escola. Não são 2 coisas separadas, é tudo integrado. Tudo que eu produzo vai na direção da produção dos livros. Então hoje, por exemplo, eu peguei, escrevendo o livro, que eu já vou mandar hoje a versão, né, atual para os alunos, que eles têm acesso, podem comentar. E eu fui atualizando e fui pegando, dentro da reescrita aqui, né, que a gente vai fazendo, eu fui pegando as coisas novas e fui criando os mapas mentais das coisas novas, as frases novas e introduzindo. E além disso, já estou contando nessa jornada com o apoio dos chatboxes, principalmente do Tio Bard. Aí o que eu pedi para o Tio Bard? Peguei os trechos que eu alterei, pedi para ele fazer um resumo, e o artigo que está sendo publicado hoje no blog é todo feito, é um resumo feito pelo Tio Bard de tudo que eu melhorei no livro. E ele então fez um resumo para mim, depois ele fez o resumo do resumo. Isso é totalmente novo, coisa que eu não podia fazer no passado.
Aí você me pergunta, Nepo, o que, que tem aí de interessante, de novo aí, dessa reescrita que você fez hoje? Bom, algumas coisas eu acho que a gente tem que entender, né? A primeira é que a gente está vivendo hoje, e aí eu estou trabalhando mais profundamente em relação a isso, a gente está vivendo a passagem, né? A passagem mais disruptiva da história do Sapiens, da civilização 1.0 para 2.0. E quando a gente entra nesse papo de inovação, toda vez que a gente tem uma revolução de mídia, e foi assim na Grécia, foi assim no final da Idade Média, foi assim naquele tempo lá que o Harari fala da chegada da oralidade com o surgimento das aldeias, surgimento da agricultura, domesticação dos animais, bababá, a gente vem para uma renascença. A renascença ela tem dois eixos. O primeiro, a gente se habituar com essa nova prótese midiática que está no nosso cérebro. Os gestos, a oralidade, a escrita manuscrita, a escrita impressa e o digital. É uma nova prótese. Então a gente precisa se adaptar a essa nova prótese que faz com que a gente pense de forma diferente. E que a gente coopere de forma diferente e que possa fazer coisas que nunca pôde fazer antes. Então a gente tem essa adaptação. E depois a gente tem um novo ritmo, a partir dessa nova prótese midiática, a gente tem um novo ritmo mais acelerado na produção. A gente precisa de uma outra realidade. E tudo isso vai demandar que a gente tenha um potencial inovador maior. E esse é o desafio que a gente tem pela frente. E aí a gente entra com uma abordagem sobre a inovação diferenciada. E aí eu faço um detalhamento disso no livro. Primeiro que a gente vê a chegada do mundo digital a partir dos canadenses, mudou a mídia, mudou a sociedade, mudou a mídia, mudou a civilização. Então a gente enxerga isso de maneira mais clara. E aí quando a gente vai abordar a questão da inovação, a gente faz uma escolha de um padrinho. Isso é uma coisa fundamental que eu aprendi na minha vida de conceituador. Quem não tem padrinho, um padrinho forte e consistente, fica nadando, fica no carrossel, não vai para o espiral. E aí, da mesma maneira que eu escolhi o McLuhan como padrinho, eu escolhi o Daniel Kahneman como padrinho, porque ele faz uma metáfora, e isso aí aparece agora de maneira clara para mim. A gente está criando uma metáfora, e aí me veio uma ideia. Talvez algumas pessoas não conheçam a expressão, né, de conversar com seus próprios botões. Quando a pessoa, preciso falar com meus botões. Né? Falar com seus botões, que é uma expressão antiga, era, digamos assim, olha, deixa eu entrar aqui num processo de prospecção, de reflexão profunda comigo mesmo, para eu poder lidar com essa situação. Quando a gente fala falar com os botões, o que, na verdade, nós estamos fazendo é, deixe eu refletir. Eu coloquei isso aqui para o Tio Bard, né? E ele me disse o seguinte, botei lá, Tio Bard, me fala o seguinte, como é que a gente explica essa história de falar com os botões? Aí ele diz, né? Falar com os botões representa o pensamento e sentimento das pessoas. Quando alguém diz que precisamos falar com seus botões, está dizendo que precisa de um tempo para organizar as suas ideias. Precisa se acalmar, precisa de um tempo, precisa se concentrar, precisa organizar as ideias, precisa colocar os pensamentos em ordem. Então essa expressão, falar com os botões, é o que a gente está dizendo que é, em vez de a gente chamar de botões, a gente está chamando de mente secundária. Traz para a mente secundária. É uma coisa mais, na minha opinião, mais consistente. E por que a gente precisa disso? A gente precisa de uma metáfora. Isto é uma metáfora. Se um cara da neurociência ouvir falar de mente, isso, mente aquilo, vai dizer, não, mas tem no cérebro, e aí tem no canto esquerdo, na parte frontal, na parte traseira. Cara, isso aí é outra conversa. Com outras demandas. O que a gente precisa é de uma metáfora consistente para que a pessoa possa, sozinha, dizer, deixa eu trazer para a mente secundária aquilo que está na mente primária. E aí eu faço aqui
eu já fiz essa metáfora, mas essa metáfora pela primeira vez aparece no livro, comparando com o computador. Que eu quero falar um pouco da bancada criativa. Se a gente fosse colocar como se fosse um computador, a mente primária é o HD, aonde estão armazenadas as coisas. E as coisas que ficam rodando ali sem que você possa fazer alterações. Elas estão rodando. É como você, né? É como se for, eu diria assim, é um HD barra sistema operacional. É um mix entre HD e sistema operacional. A mente secundária é o processador. Em você diz, eu preciso reprocessar, eu preciso reprogramar o sistema operacional, eu preciso refazer. E a bancada criativa é a memória RAM. A bancada criativa é uma espécie assim de quadro que eu digo assim, cara, isso não está legal, eu preciso fazer um desenho diferente disso. E aí, a partir daí, eu faço um desenho diferente, eu vou especulando, eu vou fazendo aquelas coisas que as pessoas botam no quadro, né? Que hoje em dia, né, aqueles brainstorms que a pessoa pega os papeizinhos e vão colando, né? É a ideia de você ir tirando, quando você desenha, quando você rabisca num papel, ou quando você fica pensando assim, olhando para o alto, assim, vendo as coisas, você, na verdade, está trabalhando com a bancada criativa. E aí, a partir daí, você chega às conclusões, faz as atualizações dos paradigmas e passa a sentir, pensar e agir de forma diferente. Então, a gente vai nessa direção. Essa questão, essa metáfora, mente primária, mente secundária e bancada criativa, e ela procura dar um upgrade naquela dicotomia que as pessoas usam muito, que tem a ver com isso, entre razão versus emoção, que não me parece adequada, pois cria uma fantasia que decisões podem ser tomadas com emoção zero. Aí eu fiz uma frase: não existe possibilidade de um sapiens tomar uma decisão com emoção zero. A bancada secundária, ela não é racional, porque aí as pessoas vêm para o racional. A ideia do racional me incomoda muito, inclusive na Ayn Rand, é uma das críticas que eu faço a ela, das poucas que eu faço, mas eu faço. Ela fala muito da razão e do racional, como se quando a gente diz assim, fulano é uma pessoa racional, ele não tem emoção, ele já superou as emoções. Isso não existe. A gente viver o processo de revisão é uma desemocionamento, digamos assim, que é uma redução da taxa do automatismo, etc. Mas sempre vai estar presente a emoção. Não tem como você não deixar que as emoções estejam presentes. O que você faz é lidar melhor com ela. Então a gente quebra uma dicotomia que é a falsa dicotomia entre razão e emoção. Aí eu botei, né? Uma pessoa que não usa mais e com frequente a mente secundária está se deixando levar pelo que está armazenado no seu disco rígido, no seu sistema operacional, sem muito espaço para questionar o que está lá dentro. Quando queremos tomar decisões melhores, o que fazemos é apenas tentar reduzir a taxa emocional que nunca chega a zero. Então, essa metáfora das duas mentes, e aí eu deixo claro que é uma metáfora, não está baseada em neurociência, mas é uma metáfora, da mesma maneira que eu preciso falar com os meus botões para ajudar as pessoas a melhorar a sua capacidade inovadora. Para mim, tem funcionado maravilhosamente bem. Na hora que eu tenho um problema, como já tive aqui vários numa cidade pequena, que eu digo, cara, vou jogar isso para minha mente secundária, vou jogar isso para minha bancada criativa, deixa eu pensar um pouco. Ou seja, eu vou falar com os meus botões. Aí eu penso e não reajo automaticamente. Porque senão você começa a ter problema, né? Beleza. Aí fui mais à frente, pulei alguns capítulos e fui falar, porque eu tive um insight quando eu falo de paradigmas limitantes. Os paradigmas limitantes estão armazenados na mente primária
e que quando a gente vai fazer uma avaliação de um potencial inovador das pessoas, a gente tem que fazer uma aferição dos paradigmas limitantes. Aí qual foi a imagem que me veio na cabeça? A acupuntura. Porque olha só que interessante. O que acontece na acupuntura? Tu chega lá no cara e diz assim, cara, estou com dor de cabeça. Aí o cara mete uma agulha no teu pé. Estou chutando, tá? Poético. O cara enfia uma agulha no teu pé porque você está com dor de cabeça. Você fala, peraí, bicho, tu está metendo agulha tem que meter agulha aqui na minha cabeça. Você fala, não, cara. Lá embaixo no pé tem um nervo que vai ligar com a tua cabeça, o cara mete a agulha e a dor passa. Aí tu fala, caraca, como é que esses caras pensaram nisso? Ou seja, se estabelece uma relação entre duas coisas que não tem aparentemente nada a ver, mas que no final funcionam. Então, o que os paradigmas limitantes se relacionam com o potencial inovador? No momento em que a pessoa abraça determinados paradigmas limitantes, que aparentemente não tem consequência nenhuma, que a pessoa não faz uma relação com a inovação, o potencial inovador da pessoa despenca. Se a pessoa, por exemplo, não vê essa possibilidade das duas mentes, ela não vê que ela foi formatada quando criança e que o processo, né, é a frase aqui do Rubem Alves, logo que eu escolhi aqui, ele diz, ser é se reinventar, Rubem Alves, essa frase do Rubem Alves, ser é se reinventar, é isso. Ser é rever os paradigmas. Eu tive o aniversário da minha neta de 1 ano, né? Ela está sendo formatada ali. E no momento que a Marina quiser ser mais Marina, ela precisa se reformatar. Isso foi bom, isso foi ruim, isso foi bom, isso foi ruim. Isso aqui está me ajudando, está me atrapalhando. E ela vai então num processo contínuo. Então, todos esses paradigmas limitantes, e aí tem a ver isso com o formulário, né? O formulário que eu comecei a desenvolver é um formulário que eu procuro os paradigmas limitantes e eu consigo ver o potencial inovador. Imagina isso na acupuntura. Se eu toco nesses paradigmas limitantes, e são alguns, eu posso melhorar o potencial inovador, questionando esses paradigmas limitantes, que é um trabalho de aperta a agulha no pé e melhora a dor de cabeça. Bom, é isso. Então, a mensagem apenas para o pessoal da escola. Hoje nós temos a nossa live às 18 horas. Vou mandar o link para vocês, né? E a galera de fora e o pessoal que está aqui ainda, se quiser vir aqui para o lançamento do livro, vai ser aqui em Teresópolis, me manda um zap. É isso, galera. O que vocês dizem? Bom, eu queria fazer esse convite, né? O projeto da Bimodais, né? A gente fechou um ciclo aí de estudo do digital, com esse livro Civilização 2.0, estamos estudando, né, a arte secreta do inovador, e a Bimodais é uma escola única no Brasil. Ela é toda online, o modelo dela é um modelo baseado assim um pouco na linha dos gregos, a gente vai produzindo conteúdo e vai discutindo junto com as pessoas, então não é assim, você vai ter aula, não sei o que, não. É um processo, é uma escola de pensamento em que as pessoas acompanham o processo do desenvolvimento da pesquisa, as pessoas apoiam, pagam para que esse desenvolvimento continue acontecendo. É um modelo crowdfunding, não tem controle nenhum estatal, é tudo feito nesse processo. E a gente tem, com essa liberdade que a gente tem conseguido, né, e com a rotina que a gente está fazendo, a gente tem conseguido uma abordagem bem diferenciada, bem consistente, não só do mundo digital, como agora da inovação. Eu te convido, a gente está fazendo uma promoção, né? Se você entrar hoje na escola, você paga R$300 e fica até dezembro, via Pix. E aí você vai ter a possibilidade de ter acesso ao novo livro e a toda a conversa que a gente tem feito, né, nesse processo aí do desenvolvimento de uma visão sobre inovação, né? A gente está fazendo a revisão do digital, entrando em meandros das ciências social 2.0, das ciências
sociais 2.0 e, além disso, entrando na conversa sobre inovação. O que você me diz? Vamos cair dentro? Quer ser bimodal não? Me manda um zap.